Olá, eu sou a Milena Beatriz Mentora e esse aqui é mais um podcast Profissionais de Sucesso, um oferecimento da Mirante Soluções Imobiliárias. A Mirante, que é a maior imobiliária da Zona Norte, com unidades no Jardim São Bento, Santana, onde nós estamos aqui fazendo as gravações, Cantareira, Guarulhos e Serra. E hoje eu estou aqui com uma pessoa assim muito especial, que é o Rodrigo Quechichian, que é diretor de duas unidades da Mirante, a Unidade Santana e a Unidade Serra. E a gente vai bater aqui um papo, tenho certeza que o Rodrigo vai trazer muita informação importante para você que está nos assistindo, corretor, gerente, diretor, enfim, qualquer pessoa. E vamos aí aproveitar o conhecimento do Rodrigo. Ele vai começar contando para a gente há quanto tempo você está aqui. Só fala assim, há quanto tempo você está aqui na Mirante? Desde os 15. E Bom, teve primeiro, que denunciar a idade. Desde os 15, mas eu tenho 38, tá batendo uns 20 e pouquinho já. Então, ele sabe pouco, hein, gente? Será que tem informação aí? Mais ou menos isso. É isso aí. Você passou por vários cargos aqui dentro? Na verdade, eu cheguei aqui com 15 anos, né? Eu era um adolescente extremamente arteiro, muito. E trazia muitos problemas para a família em si, colégio, mudança de colégio. E aí me botaram para trabalhar cedo. Falei, você está com muita energia, vamos gastar energia com coisa boa? Foram domesticados. Vamos dar uma energizada em lugar bom para trazer lucro. E comecei aqui como boy. Na verdade era boy interno, não era nem boy, era boy interno no começo, que não tinha essa facilidade de internet. Sim. O documento precisava subir, era o fax, era isso, não sei. Tinha que ficar levando Tinha que ficar lugar pra outro. levando, então era um molequinho, vai ser o boy interno. Então eu ficava andando na escada o dia inteiro. E depois eu fui para boy externo. Depois me colocaram no mundo da corretagem, eu entrei como corretor de locação. Fiquei aí como corretor de locação, acho que uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, mais ou menos, como corretor de locação direto. Inclusive, trabalhei com a minha gerente da época, hoje é a gerente da minha agência, que é a Débora. Era minha gerente da época, me ensinou tudo, numa época de locação que não tinha as facilidades que tem hoje, tecnologia. A gente fazia tudo no papel, vistoria, uma vistoria demorava num apartamentinho, era 3 horas, 4 horas, a gente olhava os parafusos está faltando, era outro tempo, né? Depois eu eu sempre gostei de computador, fui para a área de tecnologia, né? Era o TI, que trabalhava de sábado e domingo, não era no formato de hoje. A gente não tinha como você estar em outro local e abrir, igual hoje você tem, remoto, né? Então a gente tinha um plantão de sábado e domingo, direto. E depois eu virei diretor do TI, que eu cuidava de toda a tecnologia, a criação do primeiro site da Mirante, a parte tecnológica, eu fui seguindo aí. E depois, com o tempo, ficando mais velho e tudo mais, eu passei um ano, eu brinco que era o escrivão do capitão. Ele me botou na sala dele, eu ficava numa mesinha miniatura do lado, um ano para ver como ele trabalhava, como ele fazia. E dentro desse um ano, fiquei com o Celcinho, nosso falecido herói aqui. Eu não conheci, mas ouvi falar muito. Celcinho era fantástico, inclusive tem a plaquinha dele na nossa sala de reunião. Celcinho me pegou para me ensinar toda a documentação, os mínimos detalhes, que era o foco do Celcinho, né? Na parte de documentação, para me preparar e tudo mais. E em 2013 eu assumi a diretoria da Agência Santana. E graças a Deus aí, todo esse tempo, desde 2013, 2014 aí, a gente sempre disputando em primeiro lugar, brigando com todas as agências, com os outros diretores que são extremamente competentes também. Sim. Mas estamos sempre brigando aí pelos primeiros lugares. E agora, mais recentemente, você assumiu a... Assumi a Serra. Faz um pouquinho de tempo, assumi a Serra como um novo desafio. Um local um pouco mais afastadinho de nós. Mas estou indo de cabeça aí, missão dada, que nem aqui às vezes Santana a gente fala, tropa de elite, missão dada é missão cumprida. Vamos fazer acontecer. Serra com a energia de um diretor diferente. A gente às vezes fala, mudou o diretor. Às vezes é a fase do diretor, tem que ter uma energia, tem que ter uma ligação. E às vezes bate e vamos ver o que acontece. Mas estamos indo com bastante vontade para a Serra da Cantareira. Até aproveitando aí o que o Rodrigo falou, acho que é importante a gente comentar o quanto a Mirante investe em treinamento, né? Ele falou o quanto ele aprendeu, como ele foi aprendendo. E a Mirante tem investido cada vez mais aplicativos, pessoas que são contratadas para virem aqui, né, Rodrigo, dar palestra, dar cursos. Eu mesma, né, que fiz aqui mentorias, ainda estou fazendo. Então, assim, a Mirante é uma empresa, eu já trabalhei em empresas de tantas áreas,
que acima do padrão. Ela está sempre na vanguarda, sempre buscando o que tem de mais moderno, de mais eficiente para trazer para toda a equipe aí de corretores, também os CLTs, e investe realmente muito em treinamento. Então, se você tem interesse em ser um corretor, vem para Mirante. Se você ainda não está na área da corretagem e tem esse interesse, tem essa vontade, e para você também, que eventualmente estará assistindo o podcast e é de uma outra, aí de uma concorrente nossa, vem tomar um café aqui na Mirante para você conhecer a estrutura que essa empresa oferece e o quanto ela investe nas pessoas que estão aqui dentro, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a gente faz, Rô, para fidelizar o cliente, né? A gente está sempre falando aí, principalmente para corretor, então o que você pode trazer como dica com essa sua bagagem, sendo diretor? Como é que faz para fidelizar um cliente? E na realidade o cliente, a gente está vendo até com uma cultura agora, nos últimos tempos para cá, que o cliente, a gente não quer ele só como cliente, a gente quer que ele seja fã da Mirante, tá? E para você tornar ele fã, primeiro você tem que ser diferente do normal, tá? Você tem que surpreender. O tempo todo você tem que estar surpreendendo o seu cliente. Né? Porque hoje, plataforma faz o papel do corretor. Sim. Imobiliária tem um monte. Tá? Qual a diferença em si? Primeiro, surpreender com tecnologia, ferramentas, tá? Que só a Mirante tem. Muitas vezes, até parceiros que trabalham exclusivamente com a Mirante, que só a Mirante vai poder proporcionar isso para ele. Sim, tá? sim. E, logicamente, aí já vai ao lado de o contato, logicamente, você entender que o tempo do seu cliente é extremamente importante. Tá? Muitas vezes, o corretor, ele acha que pode ficar errando. Ele pede um tipo de imóvel, aí você leva ele num imóvel que não tem nada a ver. Daí você vai levar ele de novo no segundo imóvel, ele já nem vai querer ir mais com você. Sim, tá? Então, primeira coisa, você tem que entender o que ele quer. A partir do momento que ele entendeu que você já sabe o que ele quer, quando você fala assim, ó, tem um imóvel para mostrar para ele, ele vai falar, pô, esse eu não posso perder. Esse eu tenho que ir, porque ele entendeu o meu problema. Uhum. Tá? Então, isso vai fazer o quê? Você fidelizar esse cliente com você. Ele vai falar, pô, é diferente, é da Mirante, é outra realidade. Tá? Eu acho que, primeiro de tudo, respeitar seu cliente. Aí você vai entrar em N questões, desde contato, tem um cliente que quer que você ligue, tem um cliente que odeia atender ligação, ele só quer falar via WhatsApp. Entender bem, né, o que esse cliente está aqui e como ele quer. Sim. Na verdade, a gente tem que servir o cliente, a gente tem que entender que a gente está a serviço do cliente, das necessidades dele. Eu já cheguei a pegar corretor, às vezes, eu não falo mais com esse cliente porque ele não tem horário, não sei o que. Eu falei, mas ele é seu cliente ou você dele? Nós estamos aqui para servir. Eu, quando falo, às vezes, até com um proprietário, alguém que queira falar com o diretor, alguma coisa que eu preciso tratar, a primeira pergunta que eu faço para ele é, como que você quer que eu entre em contato com você? Segunda pergunta que eu faço para ele, qual horário o senhor gostaria? Por quê? Porque no psicológico dele, mesmo que ele fale assim, pô, é um saco, na hora que você fala para ele, o psicológico dele, ele falou às 14 horas, ele nem agendou nada, mas na cabeça dele, na hora que eu ligar às 14 horas, ele tem que atender, porque ele marcou. Foi ele quem optou, entendeu? Né? Exatamente. Então, o atendimento é diferenciado, ele vai estar preparado para te atender. Você não vai pegar ele no médico, no trânsito, é outra coisa. Então, eu acho que é esse caminho que nós temos que seguir, nós temos que servir para ele. E a partir do momento que ele vê que você está servindo para ele, se enquadrando no formato dele, da vida dele, você vai ser um corretor diferenciado. Muito bom. E que dica que você daria, assim, quem está começando aí como corretor? Qual que é a principal dica aí para essa pessoa que está iniciando? Para o corretor que está iniciando, eu acho que a principal dica, organização. Tá? Eu acho que essa é a principal. Você falar, um corretor de sucesso é organizado. Tá? Eu não conheço um corretor de sucesso que não seja organizado ou que tenha um organograma de serviço dele. Tá? Não tem. São muitas funções ser corretor. As pessoas falam, é fácil? Não é fácil. Tá? Ser corretor não é fácil. Tá? Mas a partir do momento que você tem um organograma de como você trabalha, logicamente você segue os objetivos, você consegue ter sucesso. Então, eu acho que o principal de tudo é organização. Tá? Desde um aplicativo que você se organiza, até o mais antigo, porque eu gosto, né, de papel, de agenda, eu anoto tudo, eu vou riscando o que eu tenho que fazer, minhas tarefas diárias, aí é de cada um, mas tem que existir organização. Porque até para nós, como diretor e gerente, se você não tiver... Não tem jeito, né? Eu acho que a agenda é uma coisa fundamental, senão você se perde. A gente tem trabalhado muito isso aqui com os nossos
gerentes para acompanharem os corretores e para ensinarem cada vez mais, para cobrarem que um corretor tenha realmente uma agenda, cada um vai estabelecer o dia que vai fazer o que tiver que fazer, mas precisa ter uma agenda estabelecida, seguir ali um passo a passo, porque senão realmente não dá. E o Rodrigo falou uma coisa importante que eu quero até dar aqui um testemunho. Talvez eu tenha falado isso em algum outro podcast. Quando eu vim para Mirante, que é a área imobiliária, eu realmente nunca havia atendido como mentora uma empresa nesse ramo. E eu escutava, e muitas vezes escutei amigos, enfim, outras pessoas dizendo que corretor é aquele que não deu certo em nada e decidiu virar corretor. Então, pessoal, eu queria até fazer uma colocação aqui. Quando eu vim para a Mirante é a primeira imobiliária, né, empresa do ramo imobiliária na qual eu trabalho. Eu atendi empresas já de diversas áreas, mas imobiliária nunca. E eu sempre ouvi de amigos, enfim, de outras pessoas, que corretor é aquele que não deu certo em nada e decidiu virar corretor. E quando você está dentro desse meio, você fala, cara, é muito difícil ser corretor, não é para qualquer um. Corretor precisa ser psicólogo, precisa ser economista, precisa entender de finanças, precisa entender de tanta coisa, gente. Então, assim, a profissão de corretor, ela tem que ser muito valorizada, e você que está nessa profissão precisa honrar essa profissão. Uma das qualidades necessárias é que realmente você tenha muita organização, né, para fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia e ter esse sucesso. São muitas funções. Muita coisa, viu, gente? Não sei se eu daria certo para ser corretora, não, mas vamos aqui, continuando aqui nossas conversas aqui. Cumprimento de metas. Aqui na Mirante a gente tem aquelas coisas, tem que pôr internet, placa. E aí, assim, para que tem isso? Só porque o capitão quer que a gente coloque placa e que apareça Mirante em tudo que é canto que a gente olha? Logicamente que existe a parte territorial de marcar nosso nome nos bairros, na cidade, na Zona Norte em si. Mas existe, na verdade, se você fizer um levantamento dos corretores que têm mais sucesso que eu digo assim, sucesso mesmo, tá? Aqueles corretores que têm faixa de ganho, assim, de 3 dígitos. Tá? Todos eles fazem a lição de casa. Todos. É um modelo. É um modelo. É uma receita de bolo que dá certo. Beleza. Tá? Por que a Mirante faz isso, então? Porque se a receita está dando certo, por que eu vou ficar fazendo uma receita que está queimando o bolo? Tá? Então, o que a gente tenta pregar para as pessoas? Faça a meta, que a gente tem uma meta, faça a meta. Com essa meta, eu te garanto que você vai pegar clientes o bastante para ganhar o seu dinheiro. Tá? Então, existe sim essa meta e essa importância. Tá? Porque a gente sabe que todos os corretores de sucesso cumprem ela e dá resultado. Se ele é um corretor de sucesso, que já tem um network avançado, tem os clientes próprios que com o tempo você vai ter na sua carteira, faz. Quem que é o corretor que acabou de chegar, ou o corretor que não está tendo sucesso, para falar assim, bom, eu não vou fazer. Eu tenho outro esquema de trabalho. Se você não está ganhando dinheiro, seu esquema de trabalho... É aquela coisa, o time que está ganhando não se mexe? Exatamente. É mais ou menos isso. É o básico que dá certo. Que dá certo. Maravilha. Apresentação pessoal influencia no atendimento? Olha, essa parte eu gosto de falar, tá? Principalmente porque eu bati muito de frente há uns anos para trás. Tá? Sou diretor, não estou de terno e gravata no momento, mas se precisa a gente tá. Claro. Eu acho que nos dias de hoje, muita coisa mudou. Tá? Antigamente o terno e gravata dava... Era um padrão, tinha que ser seguido. Né? Eu acho que hoje, com a modernidade, as pessoas viram que muitas vezes a postura e o conhecimento vale mais do que a roupa que você está vestindo. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, existe o básico. Claro. Tá? É a mesma coisa, uma corretora. Nós temos corretoras maravilhosas, corretoras lindas, com uma inteligência absurda. Ela não vai atender um cliente com decote. Tá? Você vai falar, pô, imagina um casal, como que a pessoa vai ser, a mulher vai se sentir perante ao marido? Não gera credibilidade. Não vai gerar credibilidade. Vai gerar, aliás, um efeito contrário, né? E vai se tornar uma situação que ela vai ficar mais preocupada se o marido dela está te olhando do que se ela presta atenção no imóvel. Então, ali no momento, nós temos que mostrar credibilidade. Ali nós não somos a estrela é o imóvel. Tá? Ali nós estamos ali
para a venda acontecer, esquece a gente ser a estrela, tá? A gente é o segundo plano ali. O imóvel é importante. Então, assim, a postura, vestimento, tudo conta na hora que você está com o cliente, tá? Ele tem que sentir que ele está com um profissional, com o seu conhecimento, com a sua postura, logicamente, e sua apresentação, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu falo, eu não ligo tanto para esse negócio de terno, gravata. Não, acho que hoje em dia está muito mais informal. Mais informal. Mas tem um mínimo sim, lá de sim. dress code que a gente precisa seguir, né? Eu acho que é o básico para você estar no mesmo padrão da pessoa. Uhum. Tá? E isso, querendo ou não, se a gente for ver PNL e tudo mais, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se eu tiver de terno e o rapaz estiver de camiseta, eu vou estar incomodando ele por estar de terno. Então tem que haver um Pode básico. até demonstrar uma certa arrogância, Sim, né? sem dúvida. É verdade, tem que pensar Tá? nisso Então é o que eu também. falei, eu acho que hoje é conhecimento e você tem que ser o básico bem feito, literalmente até no vestimento. Tem que estar apresentado. Você falou agora da corretora que de repente pode atender um casal e que tem que, né, vai evitar, por exemplo, um decote. Então, tem alguma dica para atendimento de um casal? A gente tem que pensar nisso, como é que atende um casal? Sem dúvida, aí, na verdade, aí é técnica de venda, tá? A gente vai para um lado de técnica, meio PNL, uma técnica de venda. Como você mesmo falou, a gente faz muito curso de treinamento na Mirante, né? Uhum. Às vezes é tanto curso que a gente precisa recolher as informações e se você for passar a peneira aí, coisas que me marcaram muito, que eu guardei muito e utilizo até hoje, quando eu vou acompanhar um corretor, apresentar um imóvel e tudo mais. Primeiro quem manda no relacionamento? Observar isso. Até porque hoje nós temos que pensar que antigamente o casal era homem e mulher. Ah, verdade. Sim. Hoje o casal são N casais. Muito amplo isso. Muito amplo, tá? Então até, por exemplo, me deram um exemplo corretor meu. Pô, Rodrigo, mas eu atendi um casal de homossexual de dois homens. Como que faz essa técnica? Não importa qual tipo de casal que é. Se é A, B, C, D, não importa. Tá? Alguém manda. Olha, interessante isso aí. Alguém manda. Tá? Normalmente, no caso homem e mulher, normalmente quem manda é a mulher. Tá? Normalmente quem manda é a mulher. Tá? Então, dentro de técnicas de casal em si, até para você filtrar e sentir o que o casal procura, eu brinco que a melhor técnica é levar eles num apartamento ou numa casa vazia. Você vai descobrir de imediato qual que é a prioridade de cada um. Porque se a casa está vazia, cada um vai para um lugar. Eles acabam não andando junto. Se tem alguém morando na casa, eles ficam um do lado do outro sem querer mexer na casa. Agora, quando tem vazia, há liberdade para eles. Então, normalmente, vou dar um exemplo. Você vai entrar num apartamento, apartamento vazio. Estou aqui com o casal. O normal, tá? A mulher, a primeira coisa que faz, cozinha. Ela quer ver a cozinha. É verdade. E o homem, se tiver varanda gourmet, ele faz assim, ó, uma flecha. Se tiver aonde fazer Onde ia fazer a churrasqueira, ele vai direto. Então, na minha cabeça, ele gosta de receber os amigos ou fazer um belo churrasco. Uhum. E ela, a prioridade dela é cozinha. A senhora gosta de cozinhar? A diferença do casal que você começa a ver. E a mesma coisa, você começa a ver quem que dá a palavra final. Uhum. Tá? Porque normalmente quando você está conversando com um casal, e você vê que eles gostaram e tudo mais, você pergunta o preço, você fala o preço, ou eles perguntam quem é o preço, quando eles são informados do preço, eles vão olhar para quem é o dono do dinheiro. Olha a dica aí. Para ele ver se cabe no bolso. Então, se tem um casal aqui, vai falar, é 500 mil, mas 300 mil você consegue dar de sinal, o resto ele parcela para você em 20 vezes, sei lá, os 200 mil, em 20 vezes. Aí eu penso comigo, eu vou fazer o quê? Quem que vai pagar? O que você acha? Olha lá. Por quê? Porque quem vai pagar é que vai decidir. Uhum. E aí depois é aquela coisa do casal. Ah, é o que você quer? É o segundo passo. Desenrola, né? Mas é o que eu falei, essa técnica de você saber ler as pessoas, entender, aí a gente vai desde a parte de quem manda e quem não manda, até a prioridade da pessoa para você conseguir ter argumentação. Uhum. Nesse caso, por exemplo, do casal que entrou no apartamento e você viu que ele gosta de ir na varanda, que ele gosta de uma churrasqueira, tem tudo para chegar e você gosta de fazer um churrasco? Pô, já imaginou que seus amigos aqui, ó, nessa vista aqui, dá ó. Dá para pegar pelo emocional, né? A gente vai trabalhar pelo emocional. Uhum. Gosta de futebol? Imaginou se tiver um futebolzinho na televisão lá, fazendo churrasco. Você já começa a trabalhar
motivacional. Você começa até a dar dicas da utilização do espaço. Sim, né? você faz ele Porque sonhar. pra ele Você se vai ver fazer... já sentado ali no Exatamente. churrasco com a cerveja na mão. Ele vai sair de lá e falar assim, pô, já imaginei eu ali. Tá? E aí tem outros caminhos, amigo. Por exemplo, se eu sou homem, estou indo com um casal homem e mulher, eu nunca, se a mulher sair da cozinha, por exemplo, vamos continuar essa historinha. A mulher saiu da cozinha, ela foi para o quarto para ver o quarto e o rapaz continuou na sala, eu nunca devo ir atrás da mulher. Ah, isso é importante também, hein, gente. Nunca. Por quê? Pode Gerar causar uma uma ciumeira situação com o marido. Senhor, vamos lá ver como se sua esposa está gostando do quarto? Vamos junto? Deixa ele na frente. E o oposto também, né? A mesma coisa. Se é a né? mulher, a mesma coisa. Nunca vai ficar na sala com ele. Vamos lá conhecer os quartos? Vamos ver se o seu marido tá gostando da varanda? Uhum. Tá? Sempre oposto. Por quê? Se eu precisar um dia sair com a esposa para mostrar um apartamento, ele sabe que eu respeito no Ele inconsciente. fica tranquilo. Ele fala assim, pô, ele me respeita o tempo todo. No próprio inconsciente dele. Tá? Então eu vou ter uma margem maior de chance dele permitir do que ele falar assim, ah, não, meu, você quer ver um apartamento? Tudo bem, eu não posso ir. Ah, vai com aquela outra corretora da Congênere, que é mulher. Entende? Então, Olha, muita coisa para pensar mesmo. Hein? Extremamente importante ele sentir que você respeita ele, Uhum. que você entende ele, e tudo isso numa visita de casal. Olha quanta coisa a gente tem que olhar e observar, desde o momento que a gente abre a porta e fala... Tá vendo como eu falei que não é simples, não. Não é qualquer um, hein, gente, para ser corretor. Precisa estudar muito, saber muita coisa. Até vou entrar num outro assunto, próximo a esse. E se o corretor ou a corretora sofrer assédio por parte do cliente? Como é que age? O que faz? Vamos lá. Existe normalmente o assédio que o corretor sofre. É aquela coisa de tentar negociar por fora. Tá? Logicamente, eu acho que pessoa para pessoa, né? Mas a gente trabalha com ética. Tá? Nosso ramo, infelizmente, tem melhorado, graças a Deus, com o tempo, mas infelizmente tem algumas marcas do passado que corretor de imóvel e vendedor de carro é tudo meio 171, estelionatário, aquela coisa dele, ele vai me empurrar qualquer coisa. E a partir do momento que eu falo que você se torna mirante, você ganha um selo que a gente fala, pô, você é uma elite, você tem que tratar nosso cliente para ele sentir que eu não quero só uma comissão. Lógico que nosso objetivo é a comissão em si. Mas nosso objetivo qual é? Fidelizar o cliente e ele saber que eu estou ali para resolver o problema dele. Até porque a gente não quer esse cliente só uma vez, né, Exatamente. Rodrigo? Eu não quero fazer uma venda. Esse cliente, ele comprou uma vez, mas ele pode vender, ele pode querer comprar de novo. Não, e me indicar. Indicar. Então, assim, eu falo, em relação a isso, é normal, muitas vezes, o comprador falar, vamos fazer por fora. Porque na cabeça dele, a comissão, pô, pela metade, pô, vamos fazer por fora para você ficar bom, para você ficar bom. Eu acho que isso é de ética da pessoa. Mas em relação à defesa em si, na Mirante, eu ensino meus corretores, principalmente da Agência Santana aqui, que a trabalharem sempre deixando rastros. Primeiro para a segurança dele. O que seria rastros? Vamos dar um exemplo para você. Eu vou na casa da minha, tá? Levei um casal, tá? Levei o casal lá, apresentei o apartamento, tudo. Na saída, tá? Fui embora, os clientes foram embora. Primeiro, aí a falha do corretor, tá, gente? Não deixar de dar feedback para o proprietário do imóvel. Ele arrumou o imóvel dele para você chegar lá com o cliente. E muitas vezes o corretor come bola de nem avisar ele se o cliente gostou ou não gostou. E deixa o cara numa ansiedade, de uma resposta, né? Bravo. Porque ele está querendo vender, né? Exatamente. Ele fala, poxa, eu preparei, mas não sei se ele gostou. Então o que eu ensino eles? Ô, dona Mi, boa tarde, tudo bem com a senhora? Ó, hoje estive aí com Joãozinho e Maria, vendo o imóvel da senhora, tá? Eles gostaram e vão analisar uma possível forma de pagamento ou alguma proposta que a gente pode estar trazendo para a senhora, tá? Mas Perfeito. Eles gostaram, tá? Agradeço a senhora ter me ter recebido na sua casa. Pronto. Automaticamente, ela já falou, opa, esse corretor é bom. Ele me deu um feedback. Pode ser que quando você venha, que eu não venha, ela vai lembrar de você, Sim. mas você já deu um feedback. Mais do que isso, você criou um rastro. Do que Tá? você... Se o João e a Maria bater na porta da menina e falar assim, ó, vamos fazer sem corretor? Ela vai falar, não. Fala, não posso. A Mirante que mostrou. Inclusive eu tenho um WhatsApp de confirmação deles que eles mandaram aqui. Olha que dica, hein, gente? Então assim, você já criou um rastro. E isso também é uma desculpa.
Então a Milene falou pra mim assim, ó, ô Rodrigo, pô, traz o João Maria, a gente faz por fora. Eu falo, eu não posso. Meu gerente já tem ciência de tudo que eu tô mostrando pra senhora. Eu não posso estar fazendo isso. Quer dizer, começa a inibir, né? Essa Começa a prática, inibir, né? logicamente, a seu favor, Claro. tá? Te protegendo, e logicamente até com relação ao seu... Você não fazer algo que é irregular. Querendo ou não, isso é uma apropriação indébita, né? Interessante isso aí, hein, gente? Para pensar. Olha quanta coisa. E segredo para colocar placa? Placa é uma das metas, né, que se tem. A gente já falou aí da importância, né, de se fazer essas metas. Mas muitas vezes o corretor tem dificuldade. Na verdade, eu tive um desafio aí de uns corretores que a gente brincou. Falou, pô, chefe, tá difícil de colocar placa. Falei, vamos sair eu e você, a gente coloca. A gente colocou em 2 horas 3 placas, que era metade da meta. Pô, não sei o que. Eu falei assim, é só sair. Gente, na verdade, assim, a placa, tem uma cultura da placa de, nossa, vão assaltar meu imóvel porque eu vou colocar a placa de venda. Eu uso muito mesmo, isso que as pessoas não querem, né? Aí normalmente a gente dá, quando a gente vê que tem a abertura do proprietário, né? Pô, mas por que vai assaltar? Você coloca a placa, o bandido vai lá entrar? Aí depois você começa quebrando isso, mas assim, a principal, eu acho, para você quebrar isso, vamos dar um exemplo, você é proprietária, tá, Mi? Você não quer que eu coloque a placa. Eu falo, oh, dona Mi, a senhora sabe que hoje 32% das vendas que acontecem na Mirante são de placa? Argumentação. Então quer dizer que, eu vou falar assim, a senhora não quer? Tudo bem, dona Mi. Então, imagina que cada 10 clientes, 3,5 já está fora da nossa disputa para comprar sua casa. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Para que a senhora venda a casa. Vai ficar mais difícil. Entendi. Fora que o cliente... E aí, como quebrar uma objeção? Como quebrar uma objeção. Né? Fora que o cliente que viu uma placa já gostou da fachada do imóvel, do bairro e da rua. Já tem um caminho andado. Ali, só falta ele gostar de dentro. E saber quanto custa. Tá? Temos aí uma boa... Tá? Então, é diferente. Tá? Outra coisa também que eu falo que a placa em si vai pesar muito, se você vê regionalmente assim, as vendas, muitas vezes, a pessoa que compra o imóvel é alguém que a mãe mora na rua de trás, ou é vizinho, ou está no próprio bairro. Então, muitas vezes ele fala assim, minha mãe está ficando velha, eu preciso morar perto dela. Eu preciso achar uma casa. Olha aí uma casa que está para vender. Olha, gente, quanta coisa para pensar. Tá? Então, assim, o cliente muitas vezes está no seu raio. Ele só precisa saber que essa casa está à venda. Então, você não colocar uma placa hoje, você tira todos esses ganchos, todas essas iscas ali no seu imóvel. Então, por que não fazer? Eu acho que isso que você está fazendo é muito mais para quebrar a objeção. Isso é uma dica mesmo para quebrar a objeção do próprio corretor, que diz da dificuldade, porque se ele não acredita na importância da placa, não tem como convencer o cliente. Você sabe mais do que ninguém que eu cuido eu sei os números. 32% nesse ano veio de placa. Não dá para desperdiçar assim, não. Como que você vai desperdiçar um negócio desse? Volta para aquela história da conversa anterior, da pergunta lá que a gente fez aí, algumas anteriores aí, que é sobre a importância das metas. Sim. Né? A gente já sabe por quê. Pô, né? Então, é importante, a placa é importante para o negócio. Sem dúvida nenhuma. Para nós, para a empresa e para a pessoa que está vendendo e a que está comprando. Facilita a vida de todo mundo. E muitas vezes o cliente que você vai pegar dessa placa não é para essa casa. Mas é o chamariz, né? É o chamariz, ele vai ligar, ô Rodrigo, tudo bem com o senhor? Eu vi uma placa aqui do senhor, aqui na rua tal, eu queria saber o preço. Tá custando 3 milhões. Não dá para mim. Fala, mas peraí, o que a senhora está procurando? Eu procuro até 1 milhão. Eu tenho. Onde a senhora está procurando? Então, quer dizer, uma placa me deu tudo isso. Mas é que eu preciso botar meu imóvel para vender antes de comprar, Rodrigo. Ótimo. Qual que é o seu imóvel? Posso cadastrar aqui? Uma placa pode me trazer uma indicação, pode me trazer uma internet, outra placa. Ai, gente. Tá vendo quanta coisa, uma plaquinha. Já aconteceu o caso aqui de colocar a placa às 5 da tarde, o cliente passou às 8 que foi visitar a mãe, no dia seguinte estava entrando a proposta. Olha só, gente. A gente falou,
Hoje em dia, né, assim, depois de 1 ano e meio de Mirante, quer dizer, antes de conhecer, de estar dentro da Mirante, eu não tinha esse olhar. Eu não sou exatamente da Zona Norte, né? Eu moro ali pro Bom Retiro, mas também sempre circulei bastante aqui. Mas depois que você está dentro de um negócio, você começa realmente a observar tudo relacionado àquele negócio. Então, o meu olhar, claro, que começou andando na rua a ver as placas da Mirante, que elas, assim, se proliferam. E aí eu escuto muitas vezes o corretor falar que não tem mais lugar para pôr placa. Que Santana já está toda tomada, por exemplo. E nós estamos aqui na unidade de Santana. O que a gente pode falar para esse povo? A unidade de Santana em si tem um pouquinho de dificuldade porque tem muito prédio em volta. Infelizmente, os prédios têm uma cultura de não trabalhar muito com placa. Prédio é mais complicado. Então, ele tem um pouquinho mais de dificuldade em relação ao prédio. Mas em relação à casa, por o corretor estar na Mirante, muitas vezes você passa e tem muitas casas com muitas placas. Tá? Muitas placas. Aí você vai falar pro proprietário, não quero mais colocar placa. Então, você vai deixar a maior da Zona Norte, com maior quantidade de corretor qualificado de fora. É o que eu falo, muitas vezes é a argumentação. Tá? Argumentação com o corretor. Se o corretor sabe a ferramenta que ele tem na mão, dificilmente ele não vai conseguir essa placa. De novo, é a objeção, a quebra da objeção do próprio corretor. Ele precisa acreditar. Né? Vamos entrar de novo na organização que eu falei lá atrás? Vamos dar um exemplo para você. Tem muitas vezes que você vai falar com o proprietário para pedir placa. Até dessa vez que eu saí para a rua, que a gente conseguiu 3 placas, eu quase consegui 5. Tá? Eu falei, se fosse corretor daqui a 30 dias eu consigo. Porque muitos dessas, mesmo depois de eu argumentar em tudo, não, eu não quero placa. Não quero placa. Não quero placa. Tá bom. Daqui 30 dias, se eu ligar para ele e falar assim, ô, seu José, tudo bem com o senhor? Não vendemos imóvel ainda, seu José? Seu José, escuta o corretor aqui, vamos colocar aquela plaquinha. Me dá uma chance. Faz 30 dias que eu estive aqui, você tá vendo que não tem nada? 30 dias. Pode ser que eu não consegui colocar a placa mês passado. Mas esse mês eu arranco do seu José a plaquinha. Me dá 30 dias com a plaquinha aí, seu José. Você conseguiu a plaquinha 30 dias, começou da saída, você não perde mais a plaquinha. Você quebrou o gelo. Mas para isso eu preciso do quê? Organização. Eu tenho que anotar que eu fui na casa do seu José no início não me deixou colocar a placa, eu coloco lá, ligar daqui 30 dias, coloca a data. Daí, uma coisa que eu ia te falar, reforçar, a gente já falou um pouquinho, mas a importância da agenda do corretor, onde tem que constar esse follow-up de clientes, né? É isso aí. Se ele tem agenda, ele joga para daqui 30 dias, eu coloco, ligar para o João da rua tal, tentar a placa novamente. Organização. Não dá para abandonar cliente. Não dá para abandonar. Hoje em dia não dá para abandonar cliente. Cliente está caro. Logicamente, o cliente está caro para você trazer. E o cliente, quando bate aqui na porta, principalmente nós da Mirante, a gente quer tratar ele com muito carinho. Se ele escolheu a gente, tem um motivo. Tá? Então, assim, se ele bateu aqui, ele vai ter o melhor atendimento. Tem todo um nome, uma história, né, do capitão, que é o Luiz Quechichian, que é o pai do Rodrigo, né? O Rodrigo é Rodrigo Quechichian. Esse cargo é duro, viu? O cargo esse cargo é o mais duro que tem. Eu falo pra ele, é o cargo mais complicado que tem dentro da empresa. Ser filho de Luiz Carlos Quechichian não é uma parada fácil, né? Porque é uma pessoa que está aí há 42 anos no mercado, o capitão, uma referência. Ele esteve agora lá no evento da cúpula, né? Onde ele recebeu uma homenagem, né? A lenda. A lenda. E ele é uma lenda realmente, né? Uma pessoa fantástica e seguir os passos dele, quer dizer, escutar toda a lição, toda a experiência, mas ter o próprio formato, né? Aplicar os conhecimentos do capitão, a experiência do capitão, mas dentro daquilo que o Rodrigo pensa. E o Rodrigo, ele trabalha muito com alta performance, ele é uma pessoa, assim, dos dados, dos números. Eu costumo brincar com ele, assim, ele bate a sopra, né? Porque o cara dá porrada, tem que cobrar, gente. Não existe negócio sem que a gente cobre metas, mas também precisa acolher e o Rodrigo faz isso muito bem. Rô, alguma coisa aí para encerrar? Você quer deixar uma mensagem pro pessoal que estiver assistindo a gente, falar alguma coisa? Bom, para quem está fora da Mirante, fica meu convite para vir conhecer a Mirante. Vem tomar um café com a gente. Tá? A Mirante, mais que uma imobiliária, é uma família. A gente vai tentar sempre te preparar, sempre preparar você que não é do ramo, o que é do ramo melhorar. Tá? Não existe nada que seja bom que não possa ser melhorado. Tá? A Mirante está sempre investindo em
treinamento, em capacitação de todo mundo, tá? Desde o diretor ao presidente, aos nossos gerentes, tá? Nossa ideia, sim, é trabalhar em alta performance, tá? Logicamente respeitando todo o lado humano, tá? Mas você se sentindo numa casa que te dê essa estrutura, tá? Com as coisas muito bem claras, tá? Onde não tem dúvida de nada, tudo é amostra, tudo é claro, tá? Que eu sei que muitas vezes tem alguns corretores que têm essa dificuldade e sentem essa dificuldade dentro de imobiliária. Aqui é totalmente diferente, tá? Vem tomar um café comigo, vem tomar um café com o Júnior, vem tomar um café com o Donato. É um prazer estar falando com vocês. Que eu puder ajudar. Gostei muito. Nosso primeiro diretor aí sendo entrevistado, nós vamos falar também depois com o Júnior, com o Donato. E lembrando para vocês, né? Mirante Soluções Imobiliária, a maior imobiliária da Zona Norte, com 5 unidades, mas também com unidades aí pelo mundo. A gente tem Portugal, a gente tem Estados Unidos. E Emirados Árabes, que está entrando até o final do mês. Em breve. Olha só quanta coisa. Vem para Mirante. Você quer comprar, vender, alugar, fazer permuta, precisa fazer financiamento. Quer ganhar dinheiro? Vem para cá. Beleza.